Mas Hebreus 12, todo mundo achou? Uhum. 12, 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto ele é muito usado até para colocar exortações moralistas sobre a gente. Né? Como assim? Esaú é o exemplo da pessoa que foi profano, rejeitou a sua primogenitura, vendeu a sua primogenitura por um pratinho de comida. Né? E a primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que mensagem é isso, né? O nome até desse nosso encontro aqui é Firmados na Palavra por causa dessas questões. Sem querer dizer que nós somos melhores do que os outros, que é uma grande mentira, né? Mas a ênfase nossa é exatamente nisso. Se nós vivemos da Palavra de Deus, se nós nos sentimos firmados nessa palavra, a gente precisa ir definindo o que é essa palavra de Deus na nossa prática, na nossa vida. Porque é muito fácil a gente dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos um probleminha sério aqui, porque aqui está dizendo que o Esaú não foi quem ele não foi, porque ele era profano. Ou então a gente vai dizer que o Jacó, que é o irmão do Esaú, que tem a visão dele aqui, foi quem ele era porque ele merecia. Né? E aí você já cai uma contradição em relação à verdade eterna da palavra de Deus, porque nenhum de nós merece. Ninguém que está aqui merece. Aí como que as Escrituras vêm dizer que o Esaú perdeu a bênção porque ele foi profano? As Escrituras estão erradas? Não. Mas a gente precisa entender as coisas com a ótica correta, que é para a gente aprender a aplicar isso nas nossas vidas. Porque se a gente lê isso só com a leitura que a nossa tradição nos ensina dele, o que está escrito aqui é isso mesmo. Esaú não foi o prometido, a figura que ia mudar a história, porque ele vendeu a primogenitura dele por um repasto, por um pratinho de comida. Né? Mas para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que mensagem é isso. Toda mensagem, ela não está querendo cristalizar nada, ela está apenas querendo exortar, que vem daquela palavra grega que significa arrancar de dentro alguma realidade. Né? Então, o escritor aos Hebreus chega e diz: o Esaú foi profano, ele buscou a bênção para arrependimento e não conseguiu, e aqui ele não está mentindo, ele não está burlando com a alma de ninguém. Ele só estava falando aquilo que ele recebeu naquela hora para falar. Porque a mensagem ela é como um mosaico, né? Um jogo de imagens. Você vai mexendo e toda hora vai virando uma coisa diferente. Mas aquela coisa que está vindo ali agora não está anulando o que vai vir depois e nem o que veio antes. Mensagem, por isso que ela é dinâmica, por isso que o profeta ele não é aquele que apenas prevê o futuro ou fala daquilo que ele não está sabendo. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma coisa que ela está sendo dita o tempo todo, eternamente. A gente nunca pode moralizar a palavra de Deus, a gente nunca pode cristalizar a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso nem com as palavras de Jesus. Né? A gente faz muito isso com uma palavra de Jesus, por exemplo, ele fala assim: olha, quando vocês forem no culto, vocês tiverem, na hora de ofertar, vocês tiverem um problema com o irmão, não oferte. E aí a gente reduz isso que Jesus falou àquilo que a gente pensa que seja oferta, que era levar as oferendas lá no templo. Né? Então, se você está levando a oferenda no templo e tem um problema com o irmão, ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta vocês terem vida comigo se vocês têm problema com o irmão. Vocês têm que se consertar uns com os outros o tempo inteiro. Não está falando de oferta nem de dinheiro, e nem de oferecer louvor, e nem de se preparar para estar no altar, como a nossa tradição nos ensinou. Ele está dizendo que não tem vida com Deus se não tiver vida com o próximo. Por isso que a reunião dos que amam a Deus é muito importante, para a gente ir sempre reatualizando
essa comunhão com o próximo. Então, quando ele está falando de oferta lá, não está falando de oferta, de oferenda. Ele está falando da nossa vida mesmo. Que Mateus, ali no livro de Mateus, fez uma tradução conforme os judeus conseguissem entender. E aqui, quando ele está falando que o Esaú foi profano, né, que vendeu seu direito de primogenitura e procurou arrependimento e não conseguiu, ele está apenas exortando para que a gente não trate a graça de Deus de maneira banal. Mas isso está longe de significar que o Esaú fez isso. E ainda bem que a palavra de Deus não é só Hebreus. A palavra de Deus também é o que a gente vai ler agora, para a gente compreender essa história e aplicar às nossas vidas. Porque quando eu fui entendendo isso, é um texto que você lê, aprende a não ficar com raiz de amargura, mas também aprende a não ser injusto com o Esaú. Né? Porque a gente não pode ser injusto com o Esaú. Para a gente não ser injusto com ele e com mais nenhuma pessoa, é que eu quero te convidar a ler em Gênesis capítulo 25. É uma historinha, que não é uma historinha, é uma história. E é bom a gente ler para a gente entender essas dinâmicas aqui. Gênesis 25, versículo 19. Diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, esses se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, peludinho. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Uma sopinha cheia de coloral, né, colorífero. Aí, já que ele disse comer a sopa vermelha, ficou conhecido como Edom, vermelho. Disse Jacó: vende o primeiro o teu direito de primogenitura? Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aí a gente continua lendo o texto. Tem aquela história da bênção que os dois querem entregar do pai, lá no capítulo 27. E aí o Esaú, ele descobre que o Jacó tinha passado a perna nele, né? Mas o que é que a gente pode depreender desses pequenos trechos bíblicos? Primeiro é essa questão que eu falei com vocês. Que, como nós temos uma alma religiosa, a gente quer sempre se agarrar em alguma coisa, a gente quer se apegar em alguma coisa, nem que essa coisa seja um texto bíblico. Um texto bíblico que está falando mal daquilo que a gente já acha que não presta. E nós temos toda uma tradição. Por exemplo, a gente poderia fazer vários paralelos, vou citar só alguns aqui que eu consegui me lembrar. Começando com a história do Caim e Abel. As escrituras dizem que Deus se agradou de Abel e de sua oferta.
e não se agradou de Caim e de sua oferta. Né? Mas Deus falou para Caim, olha, se você fizer bem, você vai ser aceito. Aí tem aquela história que o Caim mata o Abel, e aí fica aquela coisa estranha, porque o Abel que fez a oferta que Deus aceitou, morreu rapidinho, e o Caim, que ficou com a fama do irmão invejoso, né? Ele viveu até cansar. E aí o José Saramago, um escritor português, falecido há pouco tempo, ele escreveu até uma obra sobre o Caim, meio assim que, morrendo de dó do Caim, porque como é que Caim ia ser diferente, né? Deus rejeitou o Caim. Mas na verdade as escrituras mostram o contrário, Deus tendo muita misericórdia do Caim, tanto é que ele deixou o Caim viver até cansar. E o Abel, tadinho, que era um homem que fez a oferta segundo ele queria, Deus deixou ele ser morto pelo irmão. Por que isso? Porque existem coisas aí que a gente nunca vai saber detectar o que é de fato. Nós conhecemos a história do Caim e Abel, agora quem era Caim e Abel, só Deus sabe. E aí só Deus sabe porque ele deixa alguém que foi fiel a ele morrer cedo, e alguém que aparentemente, pelas escrituras, foi infiel a ele, viver até cansado. Nós podemos citar outro exemplo do Jacó e do Esaú. A gente aprendeu que Esaú é o símbolo da coisa ruim. Os descendentes de Esaú não existem mais. Acabou. Né? Na verdade, a descendência de Esaú foi se misturando com o que a gente conhece hoje como cultura islâmica. Foram os descendentes de Abraão com Quetura, os descendentes de Abraão, do Ismael, filho que Abraão teve com a escrava egípcios, e os descendentes dos outros filhos de Esaú foram virando os povos que a gente conhece como povos árabes. E a nossa moral diz que essa gente é ruim e os cristãos são gente boa. Nós podemos pegar, por exemplo, outras situações que a gente acha que um seria melhor do que o outro. Vocês podem lembrar, tem várias histórias na Bíblia, como se, por exemplo, Davi fosse melhor do que os seus outros irmãos que não foram escolhidos para ser rei. A gente sempre quer achar quem mereceu e quem não mereceu e por quê. E na verdade, isso tudo é balela ficar pensando nisso, porque a Bíblia diz em Efésios 2,10 que pela graça todos nós somos salvos. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, eu não posso nem me gloriar porque eu fiz por onde, não posso achar que o Jacó era melhor do que o Esaú. Uma outra história que a gente conhece, por exemplo, é quando você faz o paralelo entre Pedro e Judas. Os dois traíram Jesus, os dois. Ontem até postei uma frase no Face de um autor lá bacana falando que Pedro traiu Jesus 3 vezes numa noite só. Com requintes ainda. Eu nem conheço esse cara, para PQP, diz que ele praguejou. Que Jesus não, você fala igual aqui, fala igual ele, vai para casa. Pedro fez isso, 3 vezes uma noite, o galo cantou, quase que ele se mata. Aí o Pedro quase que se mata. O Judas, que também traiu, se matou. Então, humanamente falando, não sobra para ninguém, porque Pedro e Judas saíram do mesmo jeito. Mas como a gente vê o fim dos dois, que o Pedro continuou, foi chamado de Pedrinha, uma das pedrinhas através da qual a igreja começou, a gente acha que ele, no caso, era melhor do que Judas. E, na verdade, a gente não sabe os meandros dos dois. Pedro tomou mais xingos públicos do que Judas de Jesus. Né? Ele era tão manoteiro quanto Judas. O Judas talvez era mais elaborado. Agora, essas coisas todas, de Jacó e Esaú, de Davi e os seus irmãos, de Israel e os islâmicos, de Pedro e Judas, e de uma série de coisas que a gente poderia comparar, essas coisas não dizem nada sobre as pessoas envolvidas. Elas só estão falando do mistério do amor de Deus derramado sobre cada um de nós. Né? Porque você vai olhando essa história que a gente acabou de ler. O que você tem aí, primeiro, é a revelação soberana do Senhor, que Ele não pediu, Ele não escolheu, Ele não te pediu licença, e Ele se revelou a você. Primeiro você tem aí um casal aflito, porque o Isaac tinha 40 anos de idade, quando a mulher dele era estéril, segundo os padrões que eles atribuíam a esterilidade. De repente, o Isaac que era estéril. Né? Mas para aquela cultura que não tinha medicina avançada nem nada, a mulher era sempre estéril quando dava luz. Né? Aí, eles clamam ao Senhor naquilo que eles entendem que é esterilidade, e quando Isaac tem 60 anos, ou seja, ele clamou ao Senhor, mas os gêmeos vieram quando ele tinha 60 anos de idade.
A gente fica nessas coisas históricas. Nossa, Deus, ele nem teve filho, ele já teve neto de uma vez, né? Porque a gente fala assim, os homens antigamente viviam muito. Não sei. A gente sabe que as pessoas hoje elas estão tendo uma expectativa de vida maior. O que a gente sabe é que o Isaac teve filhos na idade suficiente para ser chamado de velho em relação à cultura dele. E aí, no meio dessas limitações humanas todas que atingem aqueles que ouviram claramente a voz de Deus, eles descobrem que têm filhos gêmeos. E olha só, os filhos gêmeos foram dados por Deus. E os filhos gêmeos, antes de qualquer história dessa que a gente possa contar, antes de falar que o Esaú banalizou a bênção, foi dito sobre eles, olha, tem 2 povos, 2 nações no seu ventre, Rebeca. E o mais velho vai servir ao mais moço. E aí, como uma coincidência, mas aí quando Deus fala, a gente já começa a criar um monte de fetiche, né? E de vez em quando vocês veem aí gêmeos nascendo pegando um no outro. E aí você sabe que o primeiro nasceu como os seres humanos gostariam que o menino nascesse, bitela, peludo, grandão, esse vai ser homem. Esse é primogênito mesmo. E o segundo, só se diz que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Aí pronto. O primeiro se chama Esaú, que significa peludo, e o segundo se chama Jacó, que não significa enganador. Isso aí foi a tradição que foi dando esse nome. Jacó, na verdade, é uma origem aramaica, ou arameia, né, da antiga Síria, que significa protegido por Deus. Então você tem 2 filhos. Deus falou dos 2 filhos. Eles iam ser 2. Só falou que o mais moço é sempre o mais velho. Mas as humanidades, misturadas com a nossa esperança em relação à palavra de Deus, começam a se misturar. Porque humanidade, Esaú, homem forte, e aí o texto diz, Isaac gostava mais do Esaú, porque ele era um caçador. O Esaú era um ser humano eficiente. E isso era bênção de Deus. Por quê? Junto com a promessa que diz que o mais velho serviu ao mais moço, isso tinha a ver com uma previsão da pregação do Evangelho. O mais moço iria dar origem a uma nação que ia ser conhecida no mundo inteiro. Alguém aqui duvida? Qualquer jornalzinho que já passou hoje, uma notícia que você quiser saiu sobre Israel. Todo dia aquele poveco desse tamanhozinho lá na faixa de Gaza sai em todos os jornais do mundo inteiro. Era disso que eu estava falando. Agora, basta você ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira é a soberania de Deus e a tragédia de Israel. Para dizer o seguinte, a promessa é de Deus, a palavra é de Deus, mas Jacó é tão gente quanto Esaú, Jacó é tão humano quanto Esaú, Jacó é tão pecador quanto Esaú, e Jacó é tão banal quanto Esaú. Era só até aí que o nosso entendimento deveria ir. Mas o que a gente faz? A gente começa a eleger ídolos, né? O Jacó é o filho da promessa. Porque Deus é chamado de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E isso é para você adorar a Deus, porque quando Deus diz que Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você tem dois lugares para olhar. Assim, primeiro é para Deus. Puxa, Deus é Deus mesmo, né? Porque Abraão, pelo amor de Deus, que homem frouxa. Ele era guerreiro, era um homem de bem, mas um dia falou para a mulher assim, você é minha irmã, você é bonitinha, Faraó vai te querer, né? Então você agora não é minha esposa, não, você é minha irmã. Aí diz o texto bíblico que o Isaac faz a mesma coisa com a Rebeca. Um tal de... esqueci o nome do Faraó. O Isaac vai lá e fala para a Rebeca, a gente é só parente, tá? A gente não é casado, não. E aí vem o Jacó e aperfeiçoa isso tudo. Então, Deus é soberano, mas através de quem que Ele se manifesta? Em gente igualzinho a mim e a você. Porque alguém aqui é melhor do que Isaac, Abraão e Jacó, mas alguém aqui também é melhor do que Esaú, do que Ahmadinejad, do que Adolf Hitler. Nossa, que comparação tosca. Olha, gente, se você soubesse o quanto que nós somos nazistas, mas não é difícil admitir isso não. Basta você ir lá no Facebook para você ver como que o ser humano é nazista. Quanto mais cristão, mais nazista é. Quanto mais... Você vê que rede social hoje só serve para você vomitar os seus ódios. Porque não é aquela história assim de você lutar pela justiça, não. Você cair na página do cara para chamá-lo de vagabundo e dizer que você tem direito de se expressar. Né? Eles têm coragem de fazer isso.
Mas basta você ir em qualquer feirinha de criança, onde eles pintam, eles compram aquele monte de pintinho e pintam os pintinhos de várias cores que é para vender. Porque tem que ser colorido, e a gente fala mal do rico, né? Basta você ir em qualquer coisa chamada feira de cães, porque cão já não tem que reproduz igual praga. Mas aí, outros cães humanos pegam os cachorrinhos, faz a cadela ficar reproduzindo sem parar para ganhar dinheiro em cima dela. Por quê? Porque eu prefiro comprar a raça que eu quero do que pegar o que já a natureza já me oferece. Porque nós somos nazistas. Se fosse possível a tecnologia chegar a todos nós de maneira baratinha, todo mundo ia escolher a cor do olho do filho, o tipo de cabelo que o bebê ia ter. Graças a Deus vocês não têm nada disso, isso é graça do Senhor. Ninguém tem acesso a essas tecnologias que é para nos libertar do nazismo, mas a ciência é totalmente nazista. E a gente chama isso de justiça, de esse cara está falando porque ele é amargurado, porque ele não tem acesso aos meios de produção como eu tenho, eu me esforcei por isso. Nós somos assim. Né? Então, talvez a gente nunca vai fazer uma sessão de assassinato coletivo cortando o pescoço dos outros em nome do Senhor, mas eu sou lá falar para os descendentes de Jacó, vocês são todos assassinos, porque quando vocês não ligam para o próximo, quando vocês acham bobeira se preocupar com o mal-estar da humanidade, todos vocês são assassinos, embora vocês nunca tenham matado uma formiga. Isso é para banalizar o pecado? Não, isso é para dizer, a gente precisa parar de separar as pessoas entre quem mereceu e quem não mereceu. Todos pecaram e igualmente carecem da glória de Deus. Do judeu ao grego, do cristão ao islâmico, do igrejado ao desigrejado, do que congrega no templo maior ao que congrega no barraco menor. Todos pecaram. O que a gente precisa fazer com essa igualdade da miséria que nós temos é todo dia dizer, realmente eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó e é nele que eu preciso descansar. Para a gente aprender a descansar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó e entendendo essas dinâmicas humanas que a gente vai aprender na aula próxima, é que a gente precisa entender muitos aspectos psicológicos, por exemplo, da história desses dois rapazes. Porque se você ler o texto bem, você está entendendo que, primeiro, o Esaú nem precisava se preocupar com o direito de primogenitura, porque ele era um bebê quando Deus disse, ele era um bebê, não, ele era um feto, né? Quando Deus disse que o mais velho vai servir ao mais moço. Essa foi a palavra de Deus. O mais velho vai servir ao mais moço. Isso não tem valor moral nenhum. Né? Até porque se você for olhar, por exemplo, o caráter de Esaú, ele teve as falhas dele. Ele caiu na lábia do irmão, trocou o direito de primogenitura dele por uma soma porque ele estava cansado, porque ele estava trabalhando, que ele era um perito caçador, que ele era um cara esforçado. Né? Mas ele, sendo esse cara esforçado, não o colocaria historicamente na linhagem de Israel, para ser aquele que ia levar a palavra do Deus eterno que precisava ser levado. Por outro lado, se você for olhar o caráter de Jacó, ele até temia a Deus. E foi temendo a Deus que ele e a mãe dele, porque você tinha um problema de família aí já, em nome da palavra de Deus. Você vê como que a palavra de Deus também nos adoece, porque nós somos humanos até para ouvir a palavra de Deus, né? Deus falou, aí o Isaac disse, Deus falou, mas eu gosto do meu menino aqui, que ele me traz caça, ele é um valente. Esse é o homem que eu queria ter. Agora o outro menino é viadinho, devagar, disse que o Jacó era um homem pacato. Homem pacato na cultura hebraica era viadinho. Bobinho, quieto, lento, ai meu Deus do céu, um homem que mulher nenhuma ia querer. Um menino devagar, deitado de rei, baianês, como diz o nosso preconceito brasileiro, né? Demora até para dar boa tarde. E aí, será que a gente tem que ser assim para ser escolhido por Deus? É o que o discurso da miséria, da inveja diz, né? E não é isso. Porque o Jacó, em nome do temor a Deus, de repente ele nem era pacato. Ele é apenas um cara que começou a ter consciência desde cedo que Deus iria cuidar de algumas coisas da vida dele. Lá na frente você vai ver que ele foi pego pelo amor, né? Ele amou a Raquel. Aí no primeiro dia do casamento dele, o cara ataca lá e a gente acha assim, como é que eles fizeram isso? A gente esquece que na época não tinha luz da CEMIG, que a noite estava nublada, que escuridão era escuridão mesmo, e noite era noite mesmo, né? E aí no meio dos comes e bebes, todo mundo meio grogue já, e taca ali a primeira vez, né?
vai casar nunca, então a gente dá isso para Jacó, vai e trabalha mais 7 anos para conseguir a Raquel. Ele consegue a Raquel e fala, mas como gratidão eu trabalho mais 7. Ele ficou 21 anos em nome do amor da vida dele, que era a Raquel. Então a gente poderia aprofundar aqui um monte de loucuras, mas só para lembrar isso, que a família desses homens bíblicos, essas pessoas bíblicas que foram escolhidas por Deus, não é nada diferente da nossa. Todo mundo aqui agora deve estar lembrando de um monte de coisinha que tem na sua casa. Né? Tanto é verdade que Jesus já chegou com essa, ó, um profeta jamais vai ser ouvido na sua própria casa, porque nem ele foi. Basta você ver que a situação de Jesus em relação aos seus familiares era tão delicada, que no dia que ele foi crucificado, ele, como a mulher nos dias dele não tinha muitos direitos, ele teve que entregar a mãe dele para o João cuidar, um amigo dele, um discípulo. Mas não era por falta de parente, não, é porque os irmãos de Jesus estavam todos azedos com ele. Aí esse menino, que eles falam aí que veio, que minha mãe era virgem quando ele nasceu, aí agora esse menino ressuscita morto, uma porcaria, ninguém vai cuidar dele, nem dessa mãezinha dele não, mamãe gosta mais de Jesus. Né? Mas Jesus nunca se importou com isso não, depois que ele foi aos céus, nós temos 2 irmãos deles que viraram escritores da Bíblia, um é o Tiago, aquela carta de Tiago que tem na nossa Bíblia, e o Judas, o penúltimo livro da nossa Bíblia, foram escritos por 2 irmãos de sangue de Jesus, filhos de Maria com José. Mas isso só depois que o homem vivo, carne e sangue, foi embora. Aí a gente converte facinho. Mas Deus não fica ofendido com essas dinâmicas, não. Ele só diz, não fique ofendido, porque as pessoas não vão te ouvir. Você é um ser humano normal? Normal em que sentido? Você comete erros e acertos, comete mancadas, sua família busca Deus, você é chamada ovelha negra da família, que é até uma expressão racista, né? Porque tem que ser ovelha negra da família. Né? De repente a ovelha loura que é a pior, mas tem que ser a ovelha negra da família. E aí ninguém vai ouvir o que você está falando, porque você já deu manobras verdadeiras. Aí Jesus chega e pergunta para cada um desses, não ouve essa menina desnorteada, ninguém aguenta isso não. Ih, não vou nem deixar você falar não. O dia que você foi igual a sua irmã trabalhadora, e ser trabalhador às vezes é só uma bandeira para esconder muitas outras coisas. O que eu escuto no consultório de irmãos, crentes, trabalhadores, batalhadores, que saem de casa de manhã todo dia e voltam tarde, mas esse irmão está fazendo altas sacanagens com a irmã dele dentro do quarto da casa deles, e os pais nunca veem, por quê? Porque a irmã é destrambelhada. Né? Porque a irmã é destrambelhada porque ela anda de pijama do corredor até o banheiro, está pedindo, está de pijama, está na casa dela. E ele, olha, você não vem falar dele não, porque ele vai na igreja todo domingo à noite. Uma mulher samaritana que foi rejeitada por 5 maridos, porque ela era inteligente demais para aquela cultura de Deus, porque no ministério sacerdotal só existe homem, agora vem essa samaritana da onde intelectual, joga fora. Casou 5 vezes e foi para o safadeza, não foi por causa disso. Então a gente precisa aprender a olhar para a verdade do Evangelho sem essa meritocracia perversa de dizer que quem conseguiu foi porque mereceu e quem não conseguiu é porque deu uma nota. Porque se você faz o contraste entre o que a gente leu em Hebreus e o que a gente leu aqui agora, vocês vão concordar comigo que o Esaú, o que ele fez de errado foi tanto quanto o que Jacó fez de errado. E a pergunta é, por que Jacó fez tantas coisas erradas como Esaú e ele continuou sendo o Jacó? Ele nem continuou sendo o Jacó. Isso é a gente que olha para isso. Porque vamos esquecer de Israel, da história toda de Israel, vamos pensar nos 2 personagens, 2 seres humanos. Um que se chamava Jacó, cujo nome significa protegido por Deus, e o outro que se chamava Esaú, cujo nome significa peludo. O bicho era cabeludo. Pega esses 2. Humanamente falando, o Esaú era perito, caçador, dava orgulho para o pai. Humanamente falando, ele era um ser humano esforçado. E quando você vai ler no Gênesis 37, por aí, ou antes, você vai ver que ele era um homem que ele deu glória a Deus, ou seja, ele se percebeu protegido por Deus. Que depois que os 2 brigam a vida inteira por causa daquela bênção trocada, o Jacó, fazendo média, manda um monte de presente para ele antes de chegar,
Ele falou assim, que isso, meu irmão? Por que esse tanto de presente? O teu servo acha abençoado. Não, volta com tudo, porque o seu irmão tem de tudo. Ou seja, o Esaú não viveu a miséria, nem psicológica, nem emocional. Ele foi um homem de bem, morreu bem, né? Ele se arrependeu dos erros dele, porque diz que, como ele era um homem esforçado, ele acabou escolhendo mulheres meio cananeias para casar, que eram mulheres que deram muito desgosto a Rebeca. A gente nem sabe dizer se o desgosto era por causa das mulheres mesmo, é porque a Rebeca, isso aí não é o escolhido, né? Porque a gente vê claramente que a Rebeca olhava para o Esaú com maus olhos, assim como o Isaac olhava para o Jacó com maus olhos. A família de Cristo tem dessas coisas também, né? Seja como for, o Esaú, para conseguir o amor dos pais, o que ele faz? Ele vai lá na casa dos parentes dele e casa com pessoas da família dele, mostrando que ele sempre estava dando passos para consertar os erros dele, né? Por outro lado, você vê o Jacó, que teve prosperidade financeira com muitas derramas da alma, né? Primeiro, que para realizar o amor dele, ele trabalha 21 anos como escravo para o próprio sogro. Depois, tem aquela história lá dos filhos, né? A promessa foi cumprida, mas às custas de muito preço psicológico, porque você tem uma titular vezes de quem não gostava, mas a mulher era parideira, deu 4 filhos para ele. Aí depois, a que ele amava, deu um filho para ele chamado José. Aí depois, na verdade, antes de chegar ao José, elas começam a disputar o seguinte: quem vai dar mais filhos? Aí a serva da Raquel dá outro filho para Jacó. Aí a Lia vai e põe a serva dela para dar filho para Jacó. E de repente você tem aí, não é um triângulo amoroso, você tem aí um octógono amoroso, que é Jacó, Lia, Raquel, serva de Lia, serva de Raquel, e aí o Rubens, filho do Jacó mais velho, olha aquele negócio todo, vê a mãe com mandrágoras para poder ter o Jacó naquela noite, fazendo simpatias, aquele monte de coisa que eles faziam porque eles não tinham a Bíblia que a gente tem hoje na mão. Então eles viviam meio que da sorte mesmo, né? E a graça do Senhor chegava nessa época. Aí o Rubens olha para isso tudo, já que isso tudo aqui é uma zona só mesmo, né? O negócio é fazer filho, aí o Rubens vai ter um rolo com uma das mulheres aí. Você deve ter assistido isso em alguma série da Record. Mas isso está tudo lá no Gênesis, para mostrar não só a gênese da criação do universo, da criação do planeta, mas a gênese da nossa loucura, apesar da palavra de Deus claramente falada a todos nós, né? Aí quando a gente entende essas coisas, não existem mais privilégios. Por quê? Humanamente falando, o Esaú foi tão próximo quanto o Jacó. A única diferença é que o Jacó, como indivíduo, ele teve que aprender a admitir a voz de Deus na vida dele. E o Esaú não ouvia a voz de Deus, não é porque ele era pior do que Jacó, não. É porque, de repente, o Esaú era a própria voz de Deus ambulante naquilo que ele fazia. Porque Esaú não se tornou nação como Israel, mas o indivíduo Esaú foi salvo. Ele foi vivendo em paz e morreu em paz. Se teve descendência ou não, pouco importa, ele viveu tranquilo. O Jacó, que carregava uma história que ia para além da sua existência, que experiência ruim que ele teve. A gente, é até meio blasfemo você ver igrejas fazendo 7 quartas-feiras de boi malhado de Jacó, 7 segundas-feiras da prosperidade de Jacó. Coitado, para cada prosperidade que ele tinha, ele perdia noites e noites de sono, muita falta de paz mesmo, né? E ele foi aprendendo a confiar em Deus. Mas com certeza, humanamente falando, a história de Esaú foi muito mais sossegada do que a de Jacó. Então por que ele teria que se invejar de Jacó? Toda aquela disputa que houve entre irmãos foi mais coisa que criaram ao redor deles do que eles mesmos. O Jacó, por exemplo, ele não precisava sair dando rasteiro em todo mundo para cumprir uma palavra que é de Deus. Porque a palavra é de Deus. Deus se vira para cumpri-la. Ele não precisava mentir, não precisava cair na lábia da mãe e falar assim, se veste de pelo para o seu pai achar que você é o Esaú. Não precisava de nada disso, porque já estava pré-determinado que o Jacó seria protegido por Deus. Protegido aos olhos humanos. Porque protegidos todos nós somos. E aí o que eu queria dizer nessa noite é que nós precisamos pedir ao Senhor para que a gente seja liberto dessa nossa sensação de falta de proteção.
a gente está sempre se sentindo desprotegido, né? Seja porque a gente viu Deus falando com o outro, aí eu, Senhor. Olha, Deus é livre para falar com alguém na sua frente. Você não precisa usar o que Deus falou com a outra pessoa contra ela. Né? A gente vê isso muito, às vezes, de maneira às avessas, né? Por exemplo, você vê Deus falando com Adão e Eva, naquele quadro que Gênesis nos oferece, né? Deus falou com Adão assim, olha, vocês não confiarem em mim, né? Todo mundo aqui não confia em Deus totalmente, basta essa casa começar a tremer aqui, que você vai ver quem confia e quem não confia em Deus. Cada um vai descobrir isso. Mas ele fala assim, de qualquer maneira, essa não confiança em mim e ao mesmo tempo essa total confiança numa criatura estranha disfarçada de serpente, inevitavelmente traz quedas para vocês. São quedas espirituais, psicológicas e até biológicas. Começa que vocês vão viver menos do que vocês viveriam. Depois, vocês já olham para o outro estranho. E aí já começa, Adão, maldita é a terra por tua causa, Adão. E aí Deus vai e fala com a Eva, olha, você, Eva, vai passar a olhar para esse Adão, que significa pó da terra, você vai olhar para ele como o pau da terra. Como assim? O Adão, ai Adão, parte de mim. Mas Deus estava dizendo para Eva que isso seria uma tendência psicológica inerente às mulheres. Com isso, Deus estava dizendo que ele fosse a favor que fosse assim. Isso é uma característica, uma consequência tão inerente quanto você se jogar da laje dessa casa. Você pode vir com toda a fé, Senhor, eu creio no Senhor, eu vou pisar. Pá! Você vai se esborrachar aqui embaixo. Foi Deus que amaldiçoou? Não. Deus só constatou para você o que aconteceu. Você se esborrachou e aí começou a loucura. O homem olha para uma mulher como um ser digno de levar todas as cacetadas e a mulher olha para um homem, que é o pó da terra, como o pau da terra, bate em mim. E isso é tão engraçado que quando a gente está falando alguma coisa mais pró-feminista, você vê que as mulheres se revoltam contra isso, porque passou a fazer parte da estrutura delas essa história de que o homem é o pau da terra. Não, toda mulher quer sentir uma parada, né? Eu concordo que essa tradição tomou conta de todo mundo. Mas se você lê as verdades bíblicas com outros olhos, ao invés de olhar para o pau da terra e olhar para o madeiro, onde Cristo foi crucificado, onde todas as coisas mudam, aí eu estava dizendo, Deus falou isso com a Eva, minha filha, sua cabeça mudou. E agora você vai olhar para esse cara como se ele fosse um Deus, vai pagar todos os micos por ele, e para piorar, a consequência biológica, você vai dar à luz com muitas dores, você vai se estrepar todinha, e aí ele falando com a Eva, o Adão lá do lado. O que o Adão fez? O que todos vocês conhecem. Que Deus falou com a Eva. Né? Aí o que o Adão faz? Vai passar a olhar para mim com outros olhos? Nem precisa, que eu vou tratar de fazer isso acontecer. Porque não existe, de Gênesis a Apocalipse, não existe nenhum mandamento onde Deus manda a mulher se submeter ao homem. Ele não fala assim, mulher, você tem que se submeter ao seu marido. Você tem o apóstolo Paulo dizendo, as mulheres sendo submissas ao marido como ao Senhor, considerando esse contexto. Aquilo tudo lá, nós temos até palavras sobre isso, né? Agora, Deus dizendo que era para a mulher se submeter ao homem, ele nunca mandou isso. O homem que tratou de fazer a mulher se submeter a ele por toda a história. Basta você soltar uma frasezinha numa rede social exaltando a mulher que logo enche de comentários, que são os Adãos. Não, o controle é nosso! Satanás feminazi! Mostrando assim, como que a terra é maldita por causa desses machoxos, né? Então, vira um elemento tão cultural que as mulheres também começam a acreditar que os Adãos, que eram pó da terra, viraram os pau da terra e tem que dar paulada nelas. Tanto é que a música faz mais sucesso atualmente, fala que na hora de levar a madeirada, é o pau da terra.
a relação íntima é madeirada, né? E o órgão sexual masculino é o pau da terra. Agora, isso tem a ver com Deus? É Deus que fez a coisa assim? Não, isso tem a ver com safadeza humana, com pilantragem humana, que até na hora que Deus está falando, pega isso tudo para usar contra o próximo. O grande exercício do Evangelho nas nossas vidas é isso, é a gente aprender a nos libertar disso socialmente e na gente também. Isso está muito grudado em nós. Mas aí quando você já fazia assim, a sua pele sai igual super bom e dói, né? Só que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que a gente tem que oferecer todo dia é isso, Senhor. Por amor ao Senhor, vamos descolar disso. Que santificação não é você tirar a sujeira. Mas não é essa sujeirinha que a gente pensa de passa longe do mendigo, essa zadia na rua. Não é nada disso. Sujeira é essa coisa que nos deixou todos contaminados. Está todo mundo aí agora surpreendido porque nós somos pó das estrelas, né? Como é que é o termo correto? Pó de estrela. E nós somos mesmo. A Terra é um pozinho no universo. A gente está aqui se movimentando. Mas se você viajar alguns milhões de quilômetros de distância, até um pozinho, você é só mais um pó, aí dentro do pó. Mas isso mostra, por exemplo, que a cultura nos contamina, as tradições nos contaminam. E até quando você está orando a Deus e lendo a palavra de Deus, você está lendo isso tudo de maneira contaminada. Por isso tem muito raiva. O que esse cara está falando? Não quero nem ouvir mais o que esse cara está falando. Que esse medo de você perder a capa que colocaram em você antes de você nascer. Mas o Evangelho é isso. Eu vim tirar você dessa coisa que está impregnada em você, que está nas suas vísceras. Para você parar de julgar entre Jacó e Esaú, entre ele e Judas, entre a samaritana e a rainha Esther. Porque todos pecaram, e o que a gente precisa fazer é se reconhecer diante de Deus. E quando eu me reconheço diante de Deus, tudo fica leve. Até esses textos da maldição que a gente acabou de citar aqui, fica leve. Quando eu entendi isso, nunca mais me assustei com maldição de Adão e Eva. A gente é participante dessas maldições, né? A terra é maldita. Você vê que todas essas coisas prosperam na nossa cara, só que eu estou em outra, eu fui alcançado pelo reino de Deus. Uma hora eu vou morrer, porque humanamente falando eu cometo os meus pecados, mas por outro lado eu já estou em outro, estou salvo em Cristo Jesus, e eu posso estabelecer na minha particularidade, entre aqueles que me cercam, mesmo que eu não seja ouvido por eles, essa é a realidade que Jesus veio dizer, olha, para de se concentrar no velho Adão, agora a história é um novo Adão, e não é pó da terra, é espírito vivificante. Espírito vivificante que vai sendo vivificado no gerúndio eterno, né? Como assim? Você começar a ter até esse senso crítico, né? Porque nós, por exemplo, você for pegar essas chamadas maldições do Gênesis, né? Deus falou para Adão assim, maldita é a terra por tua causa. Aí as pessoas de bom coração, o que elas fazem? Criam movimentos ecológicos, tudo isso para que a maldição pelo menos demore a concluir. E Deus, ó, parabéns, é isso mesmo. Porque se a terra é maldita, eu não tenho que ser maldito com ela, não, porque eu já estou em Cristo Jesus. A palavra de Deus também falou que nós somos pó e ao pó voltaríamos. E aí nós temos toda a medicina avançada para que a gente não volte ao pó. As pessoas estão morrendo cedo, mais por injustiça social do que por avanço científico e tecnológico. Você tem, por exemplo, quando a gente vai pensar no que Deus constatou acerca da mulher. Assim como a terra é maldita por causa do ser humano do sexo masculino, e você quer a acusação mais feminista do que essa, foi Deus quem falou. Aí Deus chega para a mulher e fala assim, sua percepção mudou. E essas dores vão ser registradas no seu corpo. E o que a gente faz? As mulheres ainda sofrem muito no período menstrual, por pura vergonha de procurar um tratamento e enfrentar os médicos, porque mulher não precisa desmaiar tanto no período menstrual, não, porque existe muita coisa que pode ser feita. Só que você pega as meninas de 18, 19, não vou no ginecologista não, elas preferem morrer de dores, meio que cumprindo a maldição, do que correr disso. Mas aí, em nome de uma série de coisas, porque houve a notícia que o médico molestou,
mas para cada médico que molestou, você tem um monte de médicos ou médicas que não molestam, às vezes as pessoas se desculpam e vão sofrendo. Mas mesmo assim existem avanços, pílulas, um monte de coisa. Ah, em dores darás à luz, aí você cria a cesariana, o pré-natal para que isso ocorra de maneira menos desagradável possível, né? E eu fiz um estágio lá no Risoleta Neves e pude ver mães que não sentiram nenhuma dor no parto, porque elas aprenderam a conversar com o próprio corpo, mas até para você fazer isso, você tem que enfrentar toda uma tradição social, nem toda mulher está disposta a enfrentar, e por isso ela vai ficar com a dor para ela, mas não posso dizer que isso é maldição de Deus, né? Não sei se você sabe, por exemplo, isso é constatado. A melhor maneira de dar à luz é de preferência debaixo d'água, segurando alguma coisa agachado. Mas por questões de estética familiar, de quem vai ver o parto esteta, as mulheres ficam lá 12 horas sofrendo deitadas na cama, que é a pior posição para dar à luz. Tirando só a posição, ainda tem todos os constrangimentos que uma mulher nunca pensou em ter na hora, né? Que é ficar nua diante de um monte de desconhecido, né? Aqueles maridos, eu já vi situação onde o marido se separou da mulher porque viu a vagina dela abrindo. Eu quero essa mulher com esse besão, para não falar o palavrão. Sacou fora. Devia ser preso, né? O cara não é preso quando ele faz isso. Isso é equiparado a um crime de aborto. De aborto, não, de assassinato, que é o neném, não é nem embrião, né? Um dia nós vamos falar aqui sobre o aborto. Mas, de qualquer maneira, você vê essas coisas, né? A mulher está numa posição horrível, psicologicamente, socialmente, biologicamente, passando por todas essas dores, mas tem todo um estudo para que isso não aconteça. E aí você muda tudo que está lá em Gênesis 3, e é para mudar mesmo. Deus não tem raiva de quem quer mudar a maldição, não. Porque Ele veio em Cristo Jesus, se fez maldição por nós, dizendo, podem mudar a maldição que vocês quiserem. É verdade que a terra está condenada ao fogo e ela vai para o fogo, mas eu não preciso virar um demônio na terra que vai virar fogo. Quando a terra virar fogo, eu já sou anjo de Deus há muito tempo, né? A terra só vai virar fogo porque não é o Adão, não. É o ser humano hoje atual que é duro. Deus se manifesta, o ser humano já quer usar Deus contra os outros. O que é que crente mais faz? É usar a Bíblia como supositório, como aquele negócio de fazer endoscopia para enfiar a goela abaixo dos outros, né? E ficam com raiva quando as pessoas reagem. Mas é porque a gente faz isso com Deus. Né? Deus é o nosso canhão, e não é para a gente jogar lá em Alepo, não. É para a gente jogar um dos outros mesmo. Aí você fica com raiva da pessoa reagir. Se Deus é tranquilo quando você fica com raiva de algumas pessoas, olha para você. Você é um homem tão de bem, tão certinho, mas eu acho que estou preferindo aquele pessoal lá que está se manifestando contra você. Então, a gente foi mudando todas essas maldições de Gênesis 3, mas quando chega naquela história de o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, ninguém faz nada para mudar isso. Não, isso aí não pode mudar, mas não pode mudar tudo. A gente alonga a nossa vida, melhora a dor de parto, melhora as dores menstruais, melhora os movimentos sexuais, melhora tudo. Mas o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, não mexa isso. Né? Um monte de questões que até já falamos aqui e não vamos entrar nisso agora. Mas isso mostra o quê? Maldade nossa, maldade humana. Maldade humana, e mostra como que a gente precisa, como Jesus, se aliar aos fracos, ou àqueles que a cultura aprendeu a chamar de fracos. Na verdade são os fortes, né? E dizer, ainda que eu seja criticado por tudo isso, eu vou lutar junto com o meu Deus, porque Ele é o Deus dos fracos. É quando você se reconhece fraco no sentido de ser humano, de ser incapaz, de não poder, você vai ficando forte. Mas Ele sempre apontando, ó, cuidado que está forte, mas tem um pouco de fraqueza aí, porque como você é forte no mundo caído, logo, logo você se orgulha. Né? Então, quando a gente entende isso, aquele texto que nós vimos lá no começo, que diz, nenhum de vocês seja profano como Esaú. Primeiro, a gente já muda. Nenhum de vocês seja profano. Não precisa ser como Esaú.
Esaú foi o exemplo que o escritor aos Hebreus precisou usar naquela hora, como eu posso usar aqui uma história da águia e da galinha, que ela só vai servir para este momento, porque eu não posso dizer que a águia é um animal melhor ou pior do que uma galinha, nunca. O dia que eu fizer isso, eu estou sendo debochado até contra o próprio Deus. Mas às vezes nesse momento eu preciso usar isso como ilustração. Tem 3 filhos, posso pegar 2 para compará-los, mas isso é só para um momento. A gente precisa entender isso, que a mensagem de Deus que a gente prega e essa também que a gente ouve, ela é mensagem luz como um cometa, né? É lindo, maravilhoso, mas passa. Por isso que a única mensagem que vale eternamente é aquela mensagem do amor ao próximo que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. É uma palavra que serve para hoje. Assim, eu fui lá no Pai Leleco, recebi, nunca mais esqueci, foi bênção. Já está tudo errado. Porque é uma coisa constante. Por isso que ele falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século, porque toda hora a luz vai ter que brilhar. Se você ficar presa naquela luz que brilhou lá no passado, né, só se ela servir para você entender o que você está vendo hoje. Mas se for para ficar comemorando 31 anos de reforma protestante, 50 anos que o meu avô fundou a igreja tal, né? Isso é muito bonito, os seres humanos gostam disso, mas não serve para poder transformar os nossos corações. Então que o Senhor nos abençoe nesta noite e que nós possamos fazer um pouco mais o amor que Deus colocou em nós crescer. Né? Crescer no sentido de se expandir. De quando você não tem mais o Esaú para acusar, porque agora você tem uma pessoa a menos para falar mal. Você só vai aprender a não ser inconstante nem banal. Agora, o Esaú não foi não. Né? Ou foi tanto quanto Jacó. Ou a gente pega todo mundo e fala, todos pecaram, ou a gente olha para nós mesmos e fala assim, não, eu pequei. Mas eu pequei tendo a chance de ser o tempo todo reconstruído pelo meu Senhor. Porque se eu fiquei só no eu pequei, já vira problema psicológico. Que ninguém merece estar aqui, porque todo mundo pecou. Então, que nós possamos pegar essa palavra para nós e pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a aplicar isso a cada dia, porque eu não sei quais são as particularidades presentes aqui, mas você sabe quais são as acusações que você recebe, qual é a manota que você deu na vida, qual é a mancada que você deu na vida. Quem foi a Raquel da sua vida, que mesmo você sendo escolhido por Deus, você paga todos os micos por essa Raquel, que vira uma divindade egípcia, né? Que controla a sua vida, você vê todas as manotas do mundo, mas não sabe sair daquilo. Fique feliz, não é só você feliz, não, Jacó também teve. E aí Deus faz cada um que pode ser feito. No caso da Raquel, ela morreu cedo, né? E parece que o Jacó não ia conseguir dar conta daquilo, não. Não da Raquel, mas do sentimento que ele tinha por ela. E a vida com seus mistérios vai nos ensinando. O importante é a gente entender que, mesmo em meio aos mistérios, Ele cuida de cada um de nós. Por isso que o texto diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não é só ansiedade por coisa certa, não. A gente acha que a ansiedade é só quando você quer o seu emprego amanhã, ou aquela coisa que a sociedade te ensinou a desejar. Eu quero um marido! São coisas pelas quais a gente não deveria ser ansioso. Mas eu estou falando também daquela ansiedade fruto da sua culpa. De repente você está ansioso ou ansiosa porque você fez alguma coisa que a sua família vai te punir, porque aos olhos da sua família aquilo é errado. Só que você se esquece que você tem umas ferramentas na sua mão. Assim, alguém, por exemplo, que está com suspeita de gravidez. Aí eu falo assim, quantos anos você tem? Eu tenho 19, 20, 23. Então, primeira coisa,
Agora é com você. Por que esse show agora de reunir a família domingo e dizer, ai, eu estou grávida? Que a família, quando ela vai ouvir notícias sobre gravidez, ela nem quer conversar com você sobre a gravidez. Ela já quer te punir por você ter exercido a sua sexualidade. Por isso tem aquelas histórias famosas. Ah, minha mãe ficou 2 anos sem falar comigo. Não é por causa da gravidez, é porque a filha dela se assumiu mulher. E aqui eu estou dizendo de pessoas maiores de idade. Menor é menor, tem que ser tratado como menor. Né? Eu ainda tenho uma filha de 15 anos, ela vai ser tratada como menor. Com toda a misericórdia que eu acho que o pai dela tem. Agora, estou dizendo de pessoas com maiores de idade, mas que a cultura fala assim, não, nisso você vai ficar menor. Todo mundo da sua família, do seu pai, da sua igreja, é dono daquilo que você tem entre as pernas. Viu, safadinha? Você deu? Até parece que todo mundo dá por safadeza. Aí você vai dizendo isso para as pessoas no aconselhamento, elas vão ficando em paz, vão ficando calminha. Pronto, agora tem outro problema. Você tem um pai. E o nome dele é Deus. Você vai conversar com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se essa gravidez vai vingar ou não vai. Ah, você está desejando a morte? Não, estou desejando o seu bem. A vida e a morte é Deus quem dá. Quem ouviu essas coisas? Tem situações aí que as meninas iam fazer aquele show domingo à tarde para contar para todo mundo que ela estava grávida, nem precisou, porque em 3 dias foi embora. Já outras entendeu que veio para mudar a história e vem mesmo. Vai te fazer adulto com isso. Agora, o primeiro ato de ser adulto é isso. Eu não sou criança. E agora, com todo o amor que o meu pai me tem, o meu pai é Deus. Ele me ama, ele vai me proteger, ele vai me dar força. Não sem choros, não sem lágrimas, não sem medos. A gente é humano. Agora, no meio disso tudo é com muita força, com muita adulteza. Quem gosta de apedrejar adultério em público é só crente religioso. Deus não gosta não. Deus, quando se fez humano, ele só perdoou as adúlteras, que eles achavam que eram adúlteras. É gente que diz que é adúltera. O que é adúltera? Uma mulher que na sua maioridade exerceu a sua sexualidade. Como ela fez isso é um problema dela, não é meu. Ela é maior de idade. Mas a gente quer administrar. Ainda tem aqueles discursos aí, vai sair da minha casa amanhã! Aí estamos vendo que depois eu enchi a paciência querendo ver o neto 26 horas por dia. Quando você entende isso tudo, você já vai ficando calmo, vai ficando tranquilo. Ah, esse pregador está muito esquisito, está justificando o pecado, hein? Não, estou justificando é o pecador mesmo. Pecador, porque não é pecado ter filhos. Pecador no sentido também de que a gente faz escolhas erradas. Duvido que um monte de gente aqui não foi guardada de um monte de merda que fez essa semana. Eu tive que usar essa palavra. Aliás, tem uma coisa que todo mundo faz literalmente, que é isso mesmo. Né? Se os vasos sanitários falassem. Então, se a gente fala da biológica, vamos falar da psicológica. E aí, aquela pessoa que Deus livrou, né, que teve um peguete, o peguete era gay, mas gay tem espermatozoide. Se enrolou lá, mas não engravidou. Agora, a barriga dela tá normal. Ela perdeu a cintura. Ah, gente, não vamos se entregar a essas coisas, não. Vocês têm um pai, tem que fazer igual Jesus. Toda vez que a sociedade vier te encher a paciência com uma coisa pessoal sua, eu tenho um pai que diz, nossa, que cara de pau, hein? Não é cara de pau, não, é confiança mesmo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, então eu não vou entregar uma parte da minha vida particular para ser churrasco de vocês, não. Isso não é falta de vergonha na cara. Isso é reconhecimento de que o Senhor é a minha justiça. Tanto quanto ele é a sua. Agora, eu não vou ser churrasco para você ficar pondo seu espeto em mim, não. É isso que a gente precisa entender diante de Deus. Estou dizendo isso porque se o Esaú estivesse vivo aqui, quem é que perdeu o direito de primogenitura aí? Vocês ficaram me usando aí como discurso moralista de vocês. Eu sou perdoado, eu estou longe, eu não virei Edom, não, uma nação poderosa, não. Mas eu fui tão salvo quanto Jacó, cala a boca. É a mesma coisa de dizer, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem que é o templo do Senhor mesmo? O Senhor não? Você é templo do Senhor, Camila, templo do Senhor, Saulo, templo do Senhor, o templo do Senhor está dormindo, que é das crianças do reino de Deus, Chile, templo do Senhor, templo do Senhor, Tabata, templo do Senhor, Pri, templo do Senhor, Sônia, templo do Senhor, Brenda, templo do Senhor, Kézia, templo do Senhor. Ninguém aqui vale nada, mas são templos do Senhor. A única coisa que a gente pode fazer com isso,
vasos de barro, às vezes um barro muito bem batido, sendo habitados pelo Eterno, é dizer, Senhor, em agradecimento à tua habitação em mim, a única coisa que eu posso oferecer para os outros é toda a misericórdia do mundo e ainda é pouco. Acabou a missão. O resto a gente precisa fazer de maneira comunitária. Por exemplo, se tem alguém aqui frequentando nosso culto que está traficando drogas com os menores, aí eu preciso, ó, gente, fulano não entra aqui mais não, porque ele está traficando drogas aqui, usando, aí é uma questão social. Mas o que a gente faz? Ele não liga para nada disso. E fica vigiando quem fez, quem não fez, quem engravidou, quem fez isso, quem fez aquilo. Fica vigiando as particularidades. E na verdade as particularidades pertencem a Deus. Tanto no bom quanto no mau sentido. Para quem se sente justo e para quem se sente sujo, o conselho é o mesmo. Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com o teu pai em secreto e o teu pai em secreto te recompensará. E recompensar pode ser de dois sentidos. Ele vai te ensinar, ele vai te acudir, ele vai te esconder de escândalos. Vocês imaginam, né? O Evangelho é milagre no sentido que os nossos olhos almejam, mas ele também é um milagre que, se fosse contado, escandalizaria muita gente. Por exemplo, a gente gosta muito de falar da história de Maria, mãe de Jesus, mas se você soubesse como que aquilo teve que ser escondido, fala sério, que o coração mais liberal sentado aqui entre nós estamos. Se você tivesse uma amiguinha que chegasse para você falando que estava grávida do Espírito Santo, você ia acreditar nessa história? Pois é, mas não precisava acreditar não, porque Deus fez Maria escapar do escândalo que aquilo podia dar. E Ele faz o mesmo com a gente. Mesmo que a história às vezes é verdadeira. Né? Não foi do Espírito Santo não, foi de um santo que não era Espírito. Aí Deus te livra desse mal. E você não tem que contar para ninguém. Uma coisa que é legal, que na Bíblia não tem sessão de testemunho. Imagina, o tempo de José perder, naquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vamos contar o testemunho. Não ia fazer mais nada da vida dele. Tem testemunho, não, multipliquei pão, cada um vive a sua vida. Que esse é o testemunho. Eu não estou dizendo que a gente não possa contar no dia a dia as obras que Deus fez. Estou dizendo da gente institucionalizar isso. Até porque quando você institucionaliza isso, é de má intenção. Quer institucionalizar porque com as histórias que serão ouvidas aqui, isso aqui vai encher, a grana vai entrar, teremos filiais. Aí Jesus não fez isso. E a gente faz. E entendamos que ele foi inconstante, Jacó foi inconstante, toda aquela nuvem de testemunha de Hebreu foi inconstante, todos nós temos sido inconstantes, mas nós temos eles para aprendermos a não sermos inconstantes e mais. Temos todos eles para aprendermos que nós somos iguaizinhos a eles. E isso não é para deixar a coisa rolar solta errada, isso é para que a gente se ajude, cada um de nós, e peçamos a Deus perdão juntos e nos perdoemos uns aos outros juntos o tempo todo. Eu sei que isso não é fácil na prática, mas isso é totalmente possível. Né? Nós que podemos estar aqui assentados ouvindo as histórias dessas pessoas. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Eu até queria que a gente desse as mãos, todos os vasos, devendo tudo a Deus.